Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, mais uma vez, um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência, um adorador por excelência.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. E bom dia, guerreiros de oração. Vamos dar início a mais um guerreiro de oração, a mais um culto, o qual nós somos devedor ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, neste momento, eu convido você a nos acomodarmos, a nos colocarmos na dependência de Deus, porque nós vamos ter agora um momento muito especial, que é entrar na presença do Senhor, que é nos adorar ao Senhor, louvar o seu nome, porque só Ele, e só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos orar, queridos, curve sua cabeça onde você estiver, vamos nos colocar na dependência do Senhor, vamos orar a Ele, convida aí a sua família, quem já estiver acordado, onde você estiver, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, nós nos colocamos na Tua dependência, nós oramos ao Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor sabe nossas necessidades, só o Senhor pode nos ouvir e atender conforme a Tua vontade, segundo o Teu querer, a Tua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos pelo privilégio, pela condição de sermos Teus filhos, Tua igreja, e de que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas, de que neste novo amanhecer, nesse novo dia, o Senhor se faz presente em nossos corações, em nossas vidas, em nossos lares, porque nós somos a Tua igreja, nós somos templo e morada do Teu Santo Espírito, e a Tua palavra nos garante de que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio de mais uma vez o Senhor preparou esse lugar, esse horário, este momento ímpar com o Senhor, agradável contigo, na Tua presença santa e poderosa, e nós Te rendemos, Pai, e nós Te oferecemos este culto racional, onde só o Senhor nós somos devedor, ó Pai, e que a nossa adoração, o nosso culto, possa chegar ao trono de Tua glória, possa chegar até a Ti, meu Deus, como uma oferta agradável a Ti, como um cheiro suave em Tuas narinas, Senhor, como a nossa alegria, o nosso culto racional chegue ao Senhor e o Senhor possa receber, e que nesta manhã, neste momento, Pai, o Teu Santo Espírito esteja e tenha total liberdade e possa trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, e nós possamos estar atentos verdadeiramente àquilo que o Senhor tem e quer falar aos nossos corações. Ministra, Senhor, cada um de nós, fala aos nossos corações, Pai, profundamente, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos instruir, aquilo que, Pai, está inquietando, incomodando os nossos corações, nossas vidas, que o Senhor possa, Pai, neste momento, estar nos tratando da Tua forma, conforme a Tua vontade, e preparando nossos corações para entender e compreender a Tua palavra, e sermos, ó Pai, instruídos pela mesma, para que durante todo o dia de hoje, a cada dia, nós estejamos preparados em Cristo Jesus para enfrentar as adversidades do dia a dia, da vida aqui neste mundo, Senhor. Pai, prepara nossos corações agora, prepara a Tua igreja, cada ouvinte da Tua palavra. Sê com cada um de nós, nos orienta e nos ajuda. Usa-me, Senhor,
conforme a tua vontade, para a tua honra, para o teu louvor e para a tua glória. Perdoa-me, Senhor. Essa é a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Um texto que me chamou muito a atenção, queridos. Eu, estudando a Bíblia esses dias, eu meditando na palavra e me deparei com esse texto. O Espírito Santo de Deus, eu creio, que me levou até esse texto para que eu possa tirar algumas lições importantes para a minha vida e compartilhar com você também. João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Vamos fazer a nossa reflexão sobre esse texto da palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebeis o Espírito Santo. Se de alguns perdoarde o pecado, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que Deus aplique sua palavra lida em nossos corações. Queridos, Jesus, durante todo o seu ministério terreno, ele foi bem claro, enfático quanto quem ele era e sobre a sua missão, o que iria acontecer com Jesus durante toda a sua trajetória terrena, durante o seu ministério terreno. O capítulo 19 do Evangelho de João fala sobre a crucificação do Mestre Jesus. Fala sobre a sua morte, fala sobre a crucificação na cruz do Calvário. E o capítulo 20 fala sobre a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento aos discípulos. Então, do capítulo 20, do versículo do 1, aliás, todo o capítulo, Jesus aparece aos discípulos para que eles crescem e vissem verdadeiramente, entendessem verdadeiramente que toda a mensagem de Jesus tinha se cumprido e se cumprirá na vida de todos aqueles que o crê. Mas, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, em João 20, do 19 ao 23, algo me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com os amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Primeiramente, queridos, eu quero compartilhar de algo logo no versículo 19, que é muito óbvio isso acontecer com nós, seres humanos, uma coisa chamada o medo. Todos nós temos medos, uns mais, outros menos, mas nós, seres humanos, nós, como os pecadores que somos, ilimitadíssimos que somos, em determinados momentos, muitas das vezes na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós temos medo. Só, queridos, que o medo ele não pode ser excessivo.
o medo ele não pode ser muito grande, porque a tendência do medo é nos anestesiar, é nos reter, é fazer a gente parar, é reter a gente daquilo que nós somos ou temos vontade ou capazes de fazer algo. O medo, ele nos retarda, hoje ele nos para e somos, queridos, impossibilitados de fazer algo, de desenvolver algo, algumas coisas, até alguma profissão ou alguma função, se nós tivermos medo em excesso. E o texto diz que ao primeiro dia, na parte da tarde, Jesus chega numa casa onde se encontram os discípulos e eles estavam todos trancados porque estavam com medo dos judeus. Porque quando o medo é muito grande, quando o medo é excessivo, ele vai prejudicar a nossa fé, ele vai atingir a nossa fé, ele vai nos impossibilitar de nós exercermos nossa fé em Cristo, de desenvolvermos a fé ou crer em tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, como falou e ensinou e enfatizou durante o seu ministério para os seus seguidores, para os discípulos. E este momento, queridos, da ressurreição de Jesus foi um momento muito difícil, não é? Para os discípulos entenderem e compreender verdadeiramente aquilo, né, o acontecimento com Jesus, e que Jesus, durante todo o seu ministério, como eu já falei anteriormente, tinha falado para os seus discípulos. E agora, queridos, Jesus, quando reaparece ou aparece aos seus discípulos, muitos deles não creram. Por isso, em Marcos 16:14, diz a palavra de Deus: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitados. Olha, queridos, que momento difícil na vida dos discípulos. Jesus chega em certo lugar e eles estão, os 11 estão sentados à mesa, estão numa mesa. E Jesus censuram-lhes, falam-lhe sobre a incredulidade e a dureza do coração daqueles 11 discípulos, porque eles não creram quando outros disseram que Jesus tinha ressuscitado e tinham aparecido a eles. Não foi diferente, queridos, neste momento aqui, do versículo 19 do capítulo 20 de João, quando Jesus aparece aos discípulos nesta casa, eles estavam trancados, todos ali, com muito medo dos judeus. Quantas pessoas, queridos, não estão trancadas hoje, agora, ultimamente, porque tem sido refém do medo. Medo de tantos acontecimentos, medo de tantas coisas, medo, não é, do que vem acontecendo no mundo inteiro, em nossa sociedade. Outro, medo de sair na sociedade por causa de tantas outras coisas, de tantos outros acontecimentos que nos cercam. Quantas pessoas não têm vontade de sair de casa porque está refém do medo de ser, né, de acontecer alguma coisa no seu percurso, na sua viagem, no seu passeio, no seu inserir na sociedade? Quantas pessoas não estão presas dentro de casa há tanto tempo com medo da Covid, da pandemia, e esse medo excessivo tem feito refém muita gente, muitos cristãos, muitos crentes.
E aí, queridos, Jesus, ao conhecer o coração do homem, as suas necessidades, Jesus, por ser riquíssimo em graça e misericórdia, Jesus, para mostrar a eles, aos seus discípulos, aos seus seguidores, que estavam com ele todos os dias, e que Jesus morreu, mas ressuscitou, que Jesus venceu a morte naquela cruz, que o que alguns discípulos já tinham visto, realmente era verdade, era o cumprimento da palavra de Deus. Jesus aparece a esse grupo que estava trancado em uma casa, com muito medo do que poderiam lhe acontecer diante dos judeus. E aí o texto diz que Jesus chega para eles naquela casa e diz, Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Em 1 Coríntios 15, 5, Paulo também vai enfatizar isso. Paulo creu e falou para a igreja e apareceu a Cefas e depois aos 12. Então, Jesus apareceu aos discípulos para verdadeiramente tirar as suas dúvidas, desbloquear aquilo que ainda o prendiam, a incredulidade, queridos, o medo. Muitos ainda não estavam crendo de que o Cristo tinha vencido a morte e tinha ressuscitado e estava com os discípulos a cada dia, como Ele está comigo e com você a cada dia. E Jesus pôs-se no meio deles. O corpo glorificado do Cristo ressurreto não foi impedido de entrar naquela casa. As portas tudo fechado, como nós usamos hoje, com bastante medo. Jesus entrou. Não é as portas fechadas, as grades fechadas, o medo que vai impossibilitar de Jesus entrar nas nossas vidas, entrar nas nossas casas, entrar nas nossas famílias, dele estar conosco. Toda aquela segurança não foi suficiente para que Jesus entrasse e chegasse no meio deles, no meio dos grupos dos discípulos, e se apresentasse e mostrasse e falasse para eles que o Cristo ressuscitou, que o Cristo estava vivo, o Cristo está vivo e Ele está comigo e com você na nossa caminhada, no dia a dia, mesmo diante dos nossos medos. Jesus abre as portas trancadas por causa do medo e incredulidade. Quando Ele se apresenta, Ele nos traz a paz, como levou a paz para todos aqueles que ali se encontravam trancados, com muito medo dos acontecimentos, com muito medo dos seus opositores. E o texto é bem enfático quando diz que Jesus chega naquela casa, aparece aos discípulos, no meio deles, e diz, a paz seja convosco. Durante o ministério de Jesus, Jesus sempre falou essa frase, essa palavra, a minha paz vos dou, paz seja convosco, onde vocês chegarem, dê a paz, vocês têm a minha paz. Queridos, nós temos, pela graça e a misericórdia do Senhor, a presença de Cristo e a paz de Cristo, para que nós sejamos em Cristo Jesus, nós somos e sejamos mais do que vencedor, independentemente das circunstâncias, do medo, independentemente dos momentos vividos por cada um de nós. Mesmo diante, queridos, do quadro vivido por você, mesmo diante do medo que impera e assola a minha e a sua vida, os nossos corações creiam tão somente que Jesus está lado a lado conosco. Jesus se faz presente nas nossas vidas, em nossos corações.
Ele está conosco, nos dando força, nos dando ânimo e alegria. E a vontade dele, o que ele espera de nós, o que ele tem para nós, é que nós sejamos, não é, dispostos e saímos, queridos, desse medo que muitas das vezes impera nas nossas vidas, impossibilitando de nós fazermos aquilo que Deus determinou a fazer na minha e na sua vida. E Jesus continua, o texto continua no verso 20, e dizendo, isto lhe mostrou as mãos e o lado. E aí, queridos, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olha que coisa interessante. Quando Jesus se apresenta a eles, quando Jesus chega naquela casa onde todos estavam trancados, Jesus mostra as mãos. Jesus mostra as mãos aos discípulos e o seu lado. Ou seja, as mãos de Jesus, onde ele foi apregado na cruz, onde aquele prego pregou o nosso mestre, lá naquele madeiro, naquela cruz, e o lado foi onde perfuraram Jesus com aquela lança. Jesus mostra a ele para que os discípulos tivessem total convicção, eles crescem, eles acreditassem verdadeiramente, eles crescem que Jesus se fazia presente na vida deles, que Jesus estava com eles, como Jesus se faz presente e está comigo e com você, onde quer que nós estejamos, onde nós iremos, onde nós chegamos, o Senhor Jesus está conosco, porque a palavra dele, querido, é fiel, ele é fiel. A palavra dele se cumpre, a palavra dele se cumprirá na minha e na sua vida. Aquilo que Deus tem para mim e para você, ele vai cumprir, porque a palavra dele é fiel. E quando Jesus aparece aos discípulos, ele mostra as suas mãos, mostra o seu lado, para que não houvesse dúvida quanto à presença de Jesus na vida dos discípulos e na minha e na sua vida. Então, queridos, por que ter tanto medo? Por que o medo imperar ou prevalecer nas nossas vidas se Jesus está conosco? Se Jesus está do nosso lado? Se Jesus está caminhando comigo e com você? Por que, queridos, nós temos tanto medo a ponto de se trancarmos dentro de casa, a ponto de se trancarmos por trás das grades, das paredes, e não ter vontade, nem força, nem alegria de sair desse calabouço? Por isso, Isaías 41:10, o profeta Isaías diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:13, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Coloca, queridos, os teus medos, as tuas ansiedades, tua vida diante do Senhor. Confia nele. Toma posse dessa palavra, porque o Senhor está conosco. Ele toma pela nossa mão direita. Ele sustenta-nos com suas destas poderosas. Ele cuida de nós, ele se preocupa comigo e com você, ele se importa comigo e com você. Por isso, não tenha medo, não temas, assim diz o Senhor dos Exércitos. João 16:22. Assim também agora vós tendes tristeza,
mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Queridos, nós somos alegres, nós somos povo felizes, mesmo diante dos nossos medos, mesmo diante das nossas prerrogativas, mesmo diante das nossas, dos nossos questionamentos, nós somos felizes, alegres, porque foi o Senhor que fez isso por nós. E ninguém vai tirar a nossa alegria que está em Cristo Jesus. Nenhum medo, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nada, nenhum acontecimento tirará da minha e da sua vida, dos nossos corações, a alegria que o Senhor tem nos concedido por meio do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua no versículo 21, disse-lhe, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha a mensagem de Jesus para aquele grupo que estavam trancados às portas, que estavam com medo dos judeus. Jesus diz, paz eu dou a vocês, e como o Pai me enviou, assim eu envio vocês também. Jesus nos chamou, nos resgatou. Deus enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço na cruz e nos resgatou, porque há uma missão nas nossas vidas, nas vidas da igreja do Senhor, dos seguidores de Cristo. Há uma missão de nós irmos e levar a mensagem do Evangelho àqueles que se encontram perdidos, e é por isso que nós não temos que temer, e é por isso que nós não temos que ter medo, porque nós temos que levar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus ao mundo, aqueles que se encontram perdidos. E os discípulos não tinham entendido isso ainda, estavam com medo, a incredulidade tinha tomado conta naquele momento do seu coração e eles estavam trancados, estavam presos, eles não creram o suficiente de que o Senhor Jesus estava com ele nessa missão. Independentemente dos acontecimentos, do que viesse a acontecer, independentemente das adversidades, da ação do mal do inimigo, independentemente da ação dos judeus, mas havia e há uma missão para os seguidores de Cristo, para a igreja do Senhor, que é a pregação do Evangelho, que é nós irmos de encontro àqueles que ainda não conhecem a Cristo, independentemente das aflições, das perseguições. O que importa, queridos, é que há uma missão a nós fazer, há uma missão a ser cumprida, e que o Senhor dos Exércitos, Jesus de Nazaré, está conosco nessa missão. A paz de Cristo está comigo e com você, e nenhum medo pode imperar na minha e na sua vida. E para terminar, Jesus diz, e havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhe, recebeis o Espírito Santo. É ele que nos capacita, é o Espírito Santo que nos habilita, é o Espírito Santo que nos consola, que nos dá força, que revela a mensagem do Senhor a nós. É o Espírito Santo que nos guia, que nos livra, que nos protege, que está conosco, que nos dá discernimento, sabedoria, que nos dá força. É o Espírito Santo de Deus que capacita a cada um de nós agir ou passar pelos vales da sombra da morte, louvando e bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Jesus sopra nos discípulos e coloca o Espírito Santo de Deus para que eles saíssem daquele calabouço, daquele medo,
daquele momento sombrio e pudessem seguir e fazer aquilo que foi determinado pelo Senhor. Não temas, queridos, não tenha medo, força, coragem, coloca-te diante do Senhor. Deus está com você, o Senhor Jesus está conosco. Não existem barreiras, não existem ferrolhos, grade, portas trancadas, fechadas, não existem obstáculos porque o Senhor Jesus está conosco nessa missão, está conosco a cada dia, está conosco todos os dias para nos ajudar naquilo que Ele estabeleceu, determinou para a gente fazer. Não temas, o Senhor está conosco. Não tenha medo, Ele sustenta com as suas destas poderosas. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco, porque Ele é fiel, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. E que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa nossa caminhada. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos certeza, Pai, que o Senhor está conosco na nossa caminhada, naquilo que nós temos a fazer, que já foi ortogado por Ti, Pai. Meu Deus, muitas das vezes nós não somos diferentes dos discípulos. Nós, Pai, recuamos. O medo muitas das vezes impera em nossas vidas, em nossos corações, toma conta de nós. Muitas vezes, ó Pai, a nossa fé é tão pequena, tão minúscula, Pai, que nós não somos capazes de enfrentar a verdade, a realidade. Mas, meu Deus, o Senhor não desiste de nós. O Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa única esperança. E a Tua palavra nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, Pai, tira de nós o medo excessivo. Tira de nós, Pai, as lutas carnais, materiais, humanas. Tira de nós, Senhor, o medo que impera. Muitas das vezes a incredulidade, Senhor, impera sobre nossas vidas. E nós deixamos de fazer aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Aquilo que Jesus tem nos ensinado. Aquilo que Jesus tem nos instruído durante todo o seu ministério terreno aqui neste mundo. Aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos console e nos fortaleça. E nos dê as orientações necessárias para que nós possamos, meu Deus, a cada dia crer, acreditar verdadeiramente, ter convicção de que o Senhor está conosco e que nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Cuida da Tua igreja, cuida dos Teus filhos, do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Nos dá um dia na Tua presença poderosa e santa, onde quer que nós fomos e estejamos, possamos proclamar o Cristo ressuscitado, que morreu para nos salvar e nos libertar do poder do pecado para a glória do Teu nome. É a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Até sábado, se Deus assim nos permitir e que o Senhor nos dê um dia na paz de Cristo Jesus. Fica com Deus.